Meus amigos, o tema que iremos abordar neste momento diz respeito ao avanço tecnológico como principal responsável pelas revoluções econômicas que mudaram o mundo. Antes de abordar mais detidamente a respeito desse tema, eu gostaria de dizer o seguinte, é que, de modo geral, a maioria das pessoas, e até mesmo de muitos dirigentes governamentais, não atentam para o fato de que o avanço tecnológico tem uma importância decisiva na promoção do desenvolvimento dos seus países e na realização de mudanças econômicas ou de revoluções econômicas importantes que nesses países possam acontecer. A visão generalizada é a de que o desenvolvimento, o progresso, as revoluções, não só econômicas, mas como sociais, elas resultam pura e simplesmente da vontade das pessoas em realizá-las, sejam dos governantes que se mobilizam no sentido de promover o desenvolvimento, ou, por exemplo, de segmentos da sociedade ou de classes sociais que, insatisfeitas com a realidade existente, promovem uma revolução exatamente para mudar a realidade econômica em que vivem. Evidentemente que as revoluções políticas e sociais, elas têm motivação política, mas, em última instância, o seu propósito é promover mudanças no plano econômico que contribuam para melhorar seu padrão de vida, sua qualidade de vida. Mas o que pretendemos fazer a partir desse momento é demonstrar que o avanço tecnológico foi o principal responsável pela ocorrência das 9 grandes revoluções econômicas que aconteceram ao longo da história da humanidade. As 9 revoluções econômicas que aconteceram ao longo da história da humanidade foram a primeira revolução agrícola, que aconteceu há 6.000 anos antes de Cristo. Foi a segunda revolução agrícola entre os séculos XII e XV, na Baixa Idade Média. A revolução comercial entre os séculos XII e o século XVIII. A terceira revolução agrícola, nos séculos XVII e XVIII, na Inglaterra. A primeira revolução industrial, que aconteceu entre 1780 e 1830, sobretudo na Inglaterra. A segunda revolução industrial, entre 1860 e 1900. A quarta revolução agrícola, entre as décadas de 1960 e 1970 do século XX. A terceira revolução industrial, que aconteceu a partir da década de 1970. E a quarta revolução industrial, ou revolução informacional, ou pós-industrial dos tempos atuais. Então, essas 9 grandes revoluções que mudaram o mundo tiveram como principais responsáveis as inovações tecnológicas que aconteceram ao longo do tempo. Então, para começar, vamos lhes falar sobre o que aconteceu com a primeira revolução agrícola.
como já lhes disse, aconteceu em 6.000 anos antes de Cristo. A primeira Revolução Agrícola contribuiu para a fixação dos seres humanos em determinadas regiões e para o surgimento das grandes civilizações como a egípcia na antiguidade. Ela representou a transição em grande escala de muitas culturas humanas do estilo de vida caçador de animais, coletor de frutas e verduras, e de nômade para de agricultor e sedentário. Então foi exatamente nessa passagem da condição dos seres humanos que viviam naquela época, que atuavam basicamente como caçadores e coletores, e como nômades, quer dizer, não viviam fixos num determinado local, sempre se deslocando, sobretudo em busca do alimento para a sua sobrevivência. Então é neste período da história da humanidade que o homem descobre o fogo. Esta descoberta possibilita o início do controle de técnicas para dominar a produção de alimentos. Passou inclusive a utilizar o fogo para, digamos assim, cozinhar, para assar, por exemplo, carnes de animais, objeto de suas caças. Então, essa descoberta possibilitou o início do controle de técnicas para dominar a produção de alimentos, as ferramentas rústicas do período paleolítico, que aconteceu 3,5 milhões de anos antes de Cristo, a 8.000 anos antes de Cristo, são aperfeiçoadas para a atividade agrícola. As ferramentas rústicas do período paleolítico. Porque a primeira revolução agrícola aconteceu no período neolítico, que sucedeu exatamente o período paleolítico. Então as ferramentas rústicas do período paleolítico, ou seja, anterior ao período neolítico, são aperfeiçoadas para a atividade agrícola. É por isso que essa fase também é denominada de Revolução Neolítica. As comunidades agrícolas que surgiram neste período deram origem aos primeiros centros urbanos. Veja que os primeiros centros urbanos surgiram exatamente a partir desse período. Ocorreu neste período as primeiras revoluções urbanas. Como deixaram de ser nômades, as tribos se concentravam em torno da atividade agrícola. A atividade agrícola era o centro do ambiente de convivência daquelas comunidades. Para que ocorresse a primeira revolução agrícola, foi de fundamental importância a descoberta e o uso, por exemplo, das sementes, que levaram ao desenvolvimento das técnicas produtivas e da especialização das sementes. Ou seja, no uso das sementes na agricultura. E, repetindo, para que ocorresse a primeira revolução agrícola, foi de fundamental importância a descoberta e o uso, por exemplo, de sementes, que levaram ao desenvolvimento das técnicas produtivas e de especialização do trabalho na agricultura. A ciência e a tecnologia de irrigação surgiram também nessa época. A irrigação não é um fenômeno recente, já existe desde a antiguidade. E surgiu exatamente na Mesopotâmia. E também a ciência e a tecnologia primitivas de armazenamento de produtos agrícolas
surgiram na Mesopotâmia e também no Egito. Os sumérios foram os primeiros a utilizarem arados, tracionados por animais. Os arados desta época apenas rasgavam a terra, sem revirá-la, como fazem os arados mais modernos. O impacto da invenção do arado foi de grande importância e é considerada hoje um marco da primeira Revolução Agrícola, porque contribuiu efetivamente para o aumento da produtividade agrícola, na medida em que revolvia o solo com o uso do arado e a produção agrícola cresceu muito em função da existência do arado. Um aspecto que é importante destacar, nós já falamos sobre isso, é que foi exatamente no período da primeira Revolução Agrícola que houve o desenvolvimento dos primeiros centros urbanos. E foi exatamente na Suméria que surgiu os primeiros centros urbanos ao longo da história da humanidade. A segunda Revolução Agrícola aconteceu na Baixa Idade Média, que corresponde ao período entre o século XII e meados do século XV. Evoluções técnicas possibilitaram o cultivo de novas terras e aumentaram a diversidade dos produtos agrícolas, e sustentaram uma população que cresceu rapidamente. O crescimento populacional e o aumento da produtividade agrícola permitiram o fortalecimento da vida urbana. As cidades cresceram muito por conta exatamente da segunda Revolução Agrícola e tornaram-se centros de comércio e artesanato, abandonando a sua dependência agrária, ou seja, do campo, né, em torno dos castelos e mosteiros. Muitas cidades europeias, chamadas de burgos, inclusive o termo burguesia, surgiu exatamente dos burgos, que nasceram exatamente nesse período. Então, muitas cidades europeias chamadas de burgos acabaram por tornar-se livres das relações servis e do domínio dos nobres, senhores feudais, porque essa revolução agrícola aconteceu na época do feudalismo. A segunda revolução agrícola aconteceu na época do feudalismo, enquanto que a primeira revolução agrícola aconteceu na época do escravismo. Neste período, ou seja, da Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV, houve um conjunto de transformações ocorridas na agricultura, com o desenvolvimento de novas tecnologias, como a ferradura, rotação de culturas, charrua, coalheira, baseando-se apenas em melhorar o arado de pau puxado pelo homem, o velho arado, e alguns utensílios de pedra. Passaram-se séculos para que os trabalhos de arrasto feitos pelo homem pudessem ser substituídos pela força animal. Foi exatamente a partir da segunda Revolução Agrícola que passou-se a utilizar a força animal na atividade agrícola, libertando-se o homem do trabalho tão árduo. Com o aparecimento e barateamento do ferro, neste período, o arado foi melhorado. Houve várias conquistas técnicas com o arado de ferro e com o desenvolvimento de novas maneiras de se atrelar o arado aos animais, de modo a permitir que eles fossem utilizados a plena força,
além de substituir o boi pelo cavalo, que o boi era utilizado anteriormente, mas passou-se a utilizar o cavalo como animal de tração. O arado foi uma das grandes invenções da humanidade, por permitir a produção de crescentes quantidades de alimentos. O arado é um instrumento que serve para arar os campos, revolvendo a terra, com o objetivo de descompactá-la e assim viabilizar um melhor desenvolvimento das raízes das plantas. Além desse objetivo primordial, a aração, o uso do arado, permite um maior arejamento do solo, o que possibilita o desenvolvimento de organismos úteis, como as minhocas, além de, em alguns casos, permitir a mistura de nutrientes, como adubos químicos ou orgânicos, corretivos de acidez, etc. Bem, então já falamos sobre duas grandes revoluções agrícolas, a primeira e a segunda revolução. A primeira revolução agrícola na antiguidade e a segunda revolução agrícola na Baixa Idade Média. Agora vamos falar sobre a revolução comercial. Nós estamos colocando essas revoluções de ordem cronológica. Por exemplo, a revolução comercial aconteceu entre os séculos XII e XVIII, como resultado da transição do período medieval para o moderno, da expansão ultramarina e do mercantilismo, preparando o advento do moderno capitalismo. A Revolução Comercial aconteceu em paralelo com a Segunda Revolução Agrícola. Ela foi resultado da transformação verificada na economia da Europa, sobretudo a partir do século XV, como decorrência do considerável desenvolvimento comercial da segunda metade da Idade Média e das descobertas do Novo Mundo. Foi nesse período que ocorreram as grandes navegações, das quais o Brasil e as Américas foram descobertas pelos europeus. A navegação e o comércio de alto mar ganharam impulso graças à ciência e à tecnologia, que contribuíram para a construção de novos tipos de embarcação, no caso, o barco, as caravelas movidas a velas, movidas pelo vento, e o aperfeiçoamento da cartografia e de instrumentos como a bússola, importantíssimos na navegação. Sem a cartografia e sem a bússola e sem as embarcações que foram desenvolvidas graças ao avanço tecnológico, evidentemente que não haveria as grandes navegações que aconteceram naquela época. Da Revolução Comercial resultaram transformações profundas na economia europeia. O mundo estava começando a se integrar economicamente. Foi a Revolução Comercial que desencadeou o processo de globalização. E para isto acontecer, houve a contribuição do avanço tecnológico no campo da navegação marítima. Outra grande revolução que nós vamos abordar agora diz respeito à terceira revolução agrícola. E esta aconteceu na Inglaterra, em paralelo com a primeira revolução industrial, com as inovações agrícolas, que foi um processo que iniciou entre o final do século XVII e o final do século XVIII. Isso aconteceu não apenas na Inglaterra, mas também na Holanda, mas principalmente na Inglaterra. Quando se fala, portanto, em terceira revolução agrícola, trata-se mais da Grã-Bretanha, e ocorreu no século XVIII. Estenderam-se em seguida para as suas colônias
na América e Ásia. Houve aplicação de avanços tecnológicos em massa que propiciaram a produção de grande quantidade de alimentos. Durante o século XVII e XVIII, os grandes proprietários rurais ingleses, os nobres e burgueses, aumentaram o tamanho de seus terrenos, com a anexação de terrenos baldios, recorrendo ao emparcelamento e cercamento desses terrenos, que possibilitaram o aumento da criação do gado. As cercas que nós vemos hoje nas fazendas aqui no Brasil, elas foram uma invenção britânica, que aconteceram exatamente durante a terceira Revolução Agrícola, entre os séculos XVII e o final do século XVIII. Novas técnicas agrícolas aumentaram a produtividade das terras, como o uso do cavalo como animal de tração, a produção e o consumo de leguminosas, que melhorou a qualidade de vida, a rotação trienal do plantio, nova tecnologia para drenagem de pântanos e lagos, novas técnicas agrícolas e maior investimento em maquinaria agrícola levaram ao aumento da produção agrícola, que estava orientada para o mercado, gerando maiores lucros na agricultura. Lucros esses que são investidos também no arranque do processo de industrialização. A terceira Revolução Agrícola, na Inglaterra, foi um fator importante no desencadeamento da primeira Revolução Industrial, que aconteceu de 1780 a 1830, que lançou as bases da indústria, que se disseminou por todo o mundo, se apoiando em invenções que promoveram mudanças extraordinárias nos setores produtivos e de transportes. Bem, agora vamos lhes falar sobre a primeira Revolução Industrial. E ela aconteceu em paralelo com a terceira Revolução Agrícola, que há pouco acabei de descrever. A primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra no final do século XVIII. Como já lhes falei, entre 1780 e 1830. No início do século XIX, multiplicaram-se as fábricas, que nasceram na Inglaterra no fim do século XVIII, cujo desenvolvimento foi marcante, particularmente nos setores motores da época, o têxtil e a metalurgia. A primeira Revolução Industrial ficou caracterizada por duas importantes invenções. Veja aí a importância que essas invenções tiveram nesta primeira Revolução Industrial, importante revolução econômica do mundo. A máquina a vapor e a locomotiva foram duas importantes invenções. Ambas foram determinantes para dinamizar o transporte de matéria-prima, pessoas e distribuição de mercadorias, dando um novo panorama aos meios de transporte, aos meios para que houvesse a locomoção não só de pessoas, mas também de mercadorias. O uso de novas tecnologias, como a máquina a vapor, ocorreu no final do século XVIII e começo do século XIX. Foi introduzida a prática mecânica, com máquinas a vapor e a carvão. O trabalho assalariado, e a sociedade deixou de ser rural para ser urbana. Então houve uma expansão extraordinária das cidades na Inglaterra. A principal particularidade
da primeira Revolução Industrial foi a substituição do trabalho artesanal que existia anteriormente a ela pelo assalariado, com o uso das máquinas. A utilização de máquinas nas indústrias, que desempenhavam grande força e agilidade, movida à energia do carvão, proporcionou uma produtividade extremamente elevada e crescente, fazendo com que a indústria se tornasse uma excepcional alternativa econômica que se difundiu em todo o mundo. Então, esta é, em síntese, a história da primeira Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra. A segunda Revolução Industrial ficou conhecida como a Era do Aço e da Eletricidade. A segunda Revolução Industrial aconteceu de 1860 a 1900 e tem suas bases nos ramos metalúrgico e químico. O aço torna-se o material básico e a indústria química e automobilística assumem grande importância. Ao contrário da primeira Revolução Industrial, países como Alemanha, França, Rússia, Itália e Estados Unidos também se industrializaram. Entre as invenções surgidas nessa época estão o processo de Bessemer, de transformação do ferro em aço. Então, grande inovação tecnológica que aconteceu na época, já que o aço é muito mais resistente do que o ferro, propriamente dito. Então, o processo de Bessemer permitiu a produção do aço em larga escala. Além disso, houve a invenção do dínamo, que permitiu a utilização do petróleo, ou melhor, a substituição do vapor pela eletricidade, digo melhor. O dínamo permitiu a substituição do vapor pela eletricidade. E o motor de combustão interna também foi uma invenção que surgiu na época, que permitiu a utilização do petróleo em larga escala, criando condições para a invenção do automóvel e do avião. Veja quantas invenções surgiram na época. A máquina a vapor e a locomotiva foram invenções da primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, nós tivemos o processo de Bessemer, que transforma o ferro em aço, o dínamo, que permitia a substituição do vapor pela eletricidade, e o motor de combustão interna, que permitiu a utilização do petróleo em larga escala e criou as condições para a invenção do automóvel e do avião. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor à explosão e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Neste período, o aço torna-se um material tão básico que é nele que a siderurgia ganha sua grande expressão. A indústria automobilística, por exemplo, assume grande importância nesse período. O sistema de técnica de trabalho desse período é o fordista, termo que se refere ao empresário Henry Ford, criador da linha de montagem na sua indústria automobilística em Detroit, Estados Unidos. Sistema que se tornou paradigma de regulação técnica e do trabalho conhecido em todo o mundo industrial. A tecnologia característica desse período é o aço, a metalurgia, a eletricidade, a eletromecânica, o petróleo, o motor, a explosão e a petroquímica. A eletricidade e o petróleo são as principais formas de energia. Um destaque especial para essas duas formas de energia, pelo seguinte, porque a eletricidade, a partir do seu surgimento na segunda Revolução Industrial, sobretudo nos Estados Unidos, houve uma expansão do sistema elétrico norte-americano a tal ponto que
a existência da eletricidade contribuiu enormemente para o desenvolvimento da indústria. Então a indústria foi altamente incentivada no sentido de sua implantação em várias partes dos Estados Unidos, graças à existência de um sistema elétrico que se expandiu. Um outro aspecto importante é que os sistemas elétricos que foram implantados a partir da segunda Revolução Industrial contribuíram para o grande desenvolvimento das cidades em todo o mundo. Os principais centros urbanos dependem enormemente do suprimento de energia elétrica. Então a eletricidade teve um papel fundamental nesse sentido. E o petróleo, claro que teve sua relevância, sua importância, porque foi com o petróleo que a indústria automobilística se desenvolveu. Foram fabricados também caminhões que foram utilizados largamente no transporte de carga. E no Brasil, o transporte através de caminhões tem um peso muito grande, de modo que essas duas fontes de energia, eletricidade e petróleo, exerceram um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade em todo o mundo. A quarta revolução agrícola, agora vamos falar da quarta revolução agrícola, que aconteceu entre 1960 e 1970, do século XX, contribuiu para a invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas, que permitiram um vasto aumento na produção agrícola nos Estados Unidos e na Europa, e nas décadas seguintes em outros países. A Revolução Verde foi um amplo programa idealizado para aumentar a produção agrícola no mundo, com a intensiva utilização de sementes geneticamente alteradas. Aí vejo a importância da tecnologia, particularmente sementes híbridas, com o uso da biotecnologia, insumos industriais, fertilizantes e agrotóxicos, mecanização, produção em massa de produtos homogêneos e diminuição do custo do manejo. Também acreditado à Revolução Verde, o uso extensivo de tecnologia no plantio, na irrigação e na colheita, assim como no gerenciamento da produção. O ponto negativo da Revolução Verde é exatamente o uso de agrotóxicos, dado o impacto que sua utilização, o impacto negativo que sua utilização provoca sobre o ambiente natural onde as plantações se encontram, apesar de o uso do agrotóxico operar como é também denominado de defensivo agrícola. Mas a quarta revolução agrícola aconteceu, ela contribuiu para o aumento da produtividade agrícola a partir das décadas de 1960 e 1970. A terceira revolução industrial, ocorrida na década de 1970, é técnico-científica, inspirada no toyotismo, cujas características foram desenvolvidas pelos engenheiros da Toyota, indústria automobilística japonesa, cujo método consistiu em abolir a função de trabalhadores profissionais especializados para torná-los trabalhadores multifuncionais. A tecnologia característica desse período é a microeletrônica, a informática, a máquina CNC, controle numérico computadorizado, o robô, o sistema integrado, a telemática, são as telecomunicações informatizadas e a biotecnologia. Sua base mistura física, química, engenharia genética e biologia molecular. O computador é a máquina da terceira revolução industrial. É uma máquina flexível, composta por duas partes: o hardware, a máquina propriamente dita, e o software, o programa. O circuito e o programa integram-se
sob o comando do chip, que faz do computador, ao contrário da máquina comum, uma máquina reprogramável e mesmo autoprogramável. O toyotismo começou a ser implantado definitivamente em 1962 e tem como principal característica e objetivo a produção somente do necessário no menor tempo. É o just in time. Ao contrário do Fordismo, onde há produção para estoque para suprir a demanda, no toyotismo a demanda determina a produção, isto é, só se produz o que é pedido com o mínimo de estoque. Por isso se produz mais rápido e melhor e com menor custo de estoque. Eu diria até com menor custo de produção. O toyotismo surgiu como solução para a crise do Fordismo. Surge um sistema de trabalho polivalente, flexível, integrado em equipe, menos hierárquico, computadorizada. A programação do conjunto é passada a cada setor da fábrica para discussão e adaptação em equipe, com o uso do CCQ, Círculos de Controle de Qualidade, que se converte em um sistema de rodízio de tarefa que estabelece a possibilidade de uma ação criativa dos trabalhadores no setor onde trabalha. Elimina-se pela reengenharia grande parte da rede de chefias. Toda essa flexibilização técnica e do trabalho torna-se mais adaptável ao sistema econômico, sobretudo a relação entre produção e consumo por meio do just in time. A quarta revolução industrial, que é exatamente a última revolução econômica que vamos relatar, também chamada de revolução informacional ou pós-industrial, em curso na era contemporânea, tem como uma das suas principais características o rápido crescimento do setor de serviços, em oposição da fabricação de produtos manufaturados e o uso em larga escala da tecnologia da informação, tendo o conhecimento e a criatividade como as matérias-primas cruciais das economias pós-industriais. A sociedade pós-industrial é um nome proposto para uma economia que passou por uma série de mudanças específicas após o processo de industrialização. O conceito foi introduzido pelo sociólogo e professor da Universidade de Harvard, Daniel Bell, em 1962, sendo detalhado na sua obra The Coming of Post-Industrial Society. Repito, The Coming of Post-Industrial Society, A Venture in Social Forecasting, de 1976, a publicação de 1976. É por isto que a era pós-industrial é conhecida também como a era da informação e do conhecimento. Uma das principais características da sociedade pós-industrial é o uso em larga escala da tecnologia da informação, porque a informatização penetrou na sociedade tal como a energia elétrica, resultante da segunda revolução industrial. Reconfigurou a vida das cidades. No caso da eletricidade, reconfigurou a vida das cidades. O computador, ícone da nova revolução, da quarta revolução industrial, ligado em rede através da internet, está alterando a relação das pessoas com o tempo e com o espaço. As redes informacionais permitem ampliar a capacidade de pensar de modo inimaginável. A quarta revolução industrial ampliou como extraordinário avanço tecnológico e inteligência humana. Isso diz respeito a uma tecnologia que permite aumentar o armazenamento, o processamento e a análise de informações, realizar bilhões de relações entre milhares de dados por segundo. O avanço tecnológico proporcionado pela inteligência artificial pode fazer com que o ser humano seja substituído nas atividades produtivas e também pode aumentar ao máximo a sua produtividade. Estima-se que até 2035 a inteligência artificial contribuirá para um aumento de até 40% da produtividade
do setor industrial, diminuindo custos e aumentando a produção de manufaturas ao redor do globo. Além disso, se admite que em 2045 a inteligência artificial poderá superar em inteligência o próprio ser humano. Uma rede neural de um sistema de inteligência artificial é capaz de analisar mais de 1 bilhão de dados em poucos segundos, sendo uma ferramenta incrível para apoiar um tomador de decisões dentro de uma organização, garantindo assim a melhor opção dentre as possíveis. Eu quero destacar aqui o seguinte, que enquanto a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução agrícola e a primeira, segunda e terceira revolução industrial ampliaram a capacidade física e a precisão das atividades humanas, a quarta revolução industrial, ou revolução informacional, ou pós-industrial, amplifica a mente humana. Por tudo isso que acabamos de expor, pode-se concluir que as diversas revoluções econômicas, agrícola e industrial que ocorreram ao longo da história da humanidade eclodiram tendo como principal responsável o avanço tecnológico. Foi este avanço tecnológico que fez com que as revoluções econômicas acontecessem ao longo da história da humanidade. O relato que acabei de fazer demonstra isto. E foi o avanço tecnológico que fez com que as revoluções econômicas acontecessem. Todas elas, as 9 que eu falei. É importante observar que o avanço tecnológico faz com que as tecnologias antes utilizadas fiquem obsoletas. Que ao serem abandonadas, sejam substituídas por novas tecnologias, que, impactando sobre a atividade produtiva, fazem com que as organizações que não acompanham o progresso tecnológico sejam levadas à falência, é isso que acontece de modo geral, e que, impactando também sobre o mundo do trabalho, desempregam muitos trabalhadores ligados às organizações que faliram e por não estarem capacitados para lidarem com as novas tecnologias. Foram esses impactos sobre as organizações e sobre os trabalhadores, consequentemente sobre toda a sociedade, que contribuíram para a existência da luta entre as classes sociais dominantes, beneficiárias do avanço tecnológico, e os trabalhadores prejudicados pelo avanço tecnológico, que levaram à eclosão de revoluções políticas e sociais que aconteceram ao longo da história. Então veja a conexão que existe entre avanço tecnológico, mudanças econômicas, ou seja, as revoluções econômicas, e em consequência das revoluções econômicas, as revoluções políticas e sociais que aconteceram ao longo da história. Isso significa dizer que, para evitar que isso aconteça, as sociedades de todos os países do mundo têm que reestruturar suas estruturas econômicas e sociais e suas estruturas políticas e jurídicas de forma dinâmica e sistemática. Não podem se acomodar de modo geral acontece isso na sociedade, em todo o mundo, é isso que acontece. Há uma acomodação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para evitar que isso aconteça, ou seja, a eclosão de revoluções políticas e sociais, a sociedade de todos os países, de todo mundo, tem que reestruturar suas estruturas econômicas e sociais e suas superestruturas políticas e jurídicas de forma dinâmica e sistemática para serem compatibilizadas com o avanço tecnológico.
o atraso na reestruturação econômica, social e política de um país é que faz com que as revoluções políticas e sociais resultem deste processo. Então, meus amigos, eu espero que possa ter sido bastante claro ao expor sobre a contribuição do avanço tecnológico na realização das revoluções econômicas, a relevância do avanço, a importância do avanço tecnológico, exatamente nas mudanças econômicas que aconteceram ao longo da história da humanidade. E que esta constatação sirva para que todos nós tomemos consciência da importância de ajustar os ambientes econômicos e as superestruturas políticas e jurídicas exatamente às mudanças que os avanços tecnológicos impõem ou proporcionam. Então, fica aqui esta mensagem para todos vocês. Espero que tenha sido esclarecedor com relação a este assunto de enorme importância. Todos os governantes, e eu diria que todo cidadão, deveriam tomar consciência de que os avanços tecnológicos, as mudanças que aconteçam por conta das inovações tecnológicas, elas poderão provocar, digamos assim, desestruturações de natureza econômica, política e social, geradoras de revoluções e, evidentemente, muitas dessas revoluções acontecem até porque os governantes e também as classes dominantes de cada um dos países do mundo assumem ou contribuem para produzir essas mudanças, mas nada fazem no sentido de ajustar os problemas resultantes do avanço tecnológico nos ambientes econômico e social, a fim de atenuar os seus efeitos sobre a sociedade. Então é esta a mensagem que eu gostaria de transmitir. Espero que tenha sido esclarecedor a respeito deste importante tema. Um grande abraço a todos.